Uma situação que poderia ter sido considerada preocupante pela comunidade, mas que parece não ter sido recebida com tanto espanto pelos eleitores. Recentemente, o deputado estadual Jailson Lima da Silva denunciou os supersalários que alguns servidores da Assembleia Legislativa Catarinense recebiam. Na época, o presidente da casa, o deputado Gelson Merizio, prometeu cortar os vencimentos que ultrapassavam o teto parlamentar. Porém, os beneficiários contestaram na justiça a decisão imediata do político. Em 1983, o deputado Edson Andrino já abordou esse tema aqui na casa. No entanto, culturalmente, aqui a gente tem visto ad eterno a discussão da conjuntura de que sempre foi assim. Deputado Ismael, esse país mudou. Esse país está deixando de sempre ser assim. Quero parabenizar o presidente dessa casa, deputado Merizio, por quem tenho o maior apreço. Os ex-presidentes que passaram por esta casa. Porque durante grande parte do tempo, a gente sabe que os deputados passam e a gestão continua por quem está nos bastidores. Por quem faz parte desse contexto, desse conjunto. Eu tomo esse procedimento sabendo que sempre depois de uma tempestade vem um arco-íris. E o arco-íris, deputado Manuel Mota, nos permite construir nova trajetória e um novo critério de destino para o país e para os órgãos públicos. Não basta órgão da transparência apenas aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos que lutar para que isso esteja em todos os órgãos desse país. Por isso, eu defendo que aqui nesta casa não se coloque uma vírgula a mais na estrutura de transparência, enquanto a imprensa também não buscar e mostrar a transparência nos demais órgãos. Quando a gente fala em aposentadorias de ex-deputados, isso começou em 1963, Sr. Pelso. São 4 décadas que isso continua acontecendo aqui. Vamos permitir que a sociedade continue por mais 4 décadas buscando por isso? Vamos permitir que a continuidade permaneça? É lógico que isso não é culpa de um mandato, de 2 ou de 3, porque em 1983 o deputado Edson Andrino já se manifestou sobre isso. E nós vimos agora que todos esses atos eles foram constitucionais, mas não tivemos a percepção e a grandeza do que o contingente representa na construção da imoralidade desse país, que justifica atos que muitas vezes a Procuradoria Jurídica dessa casa. Mesmo assim, a Justiça começou a dar atenção especial ao caso. Desembargadores deram aval aos servidores a receberem os valores no início do mês de julho. Só que no dia 20 do mesmo mês, outro magistrado decidiu acatar o corte dos valores, considerados exorbitantes. Olá, começa agora o Repórter Comunidade com esse tema polêmico que se instalou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né, Paulo César? É verdade, e pelo que vimos no depoimento do deputado na Alesc, o problema não se restringe aos supersalários, mas também a aposentadorias e outras questões que se mostram inadequadas na Alesc, Estela. Põe inadequadas nesse sentido, né? E preocupantes, né? Exatamente. A gente recebe o deputado estadual Jailson Lima da Silva, primeiramente tem esse dever de fazer essas denúncias, né? Deputado, quando a gente fala da superaposentadoria, também tem a questão dos supersalários, são 2 problemas distintos, né, na Assembleia, mas devem ter uma decisão em breve, uma decisão final em breve? Primeiramente, meus cumprimentos a vocês pelo programa, a todos os telespectadores da TVBA. São 2 questões que eu considero graves e que começaram há 38 anos atrás na Assembleia. Uma são os salários que foram sendo construídos acima do valor constitucional, que é o salário de um deputado, que é R$20.046. E nós tínhamos na Assembleia, conseguimos levantar a aposentadoria no valor de 36 mil. Com a resolução que foi tomada após a nossa denúncia e todo o trabalho efetuado e o levantamento que fizemos,
Num primeiro momento, nós tínhamos 63 funcionários que nos passaram, que ultrapassavam esse teto. Mas chegou ao todo a 160 funcionários que tiveram seus salários reduzidos. A economia para a Assembleia na folha de pagamento vai representar por ano algo em torno de 4 milhões e 700 mil reais. E já começa a refletir nesse primeiro momento? Já começou o mês passado. Esse mês quem recebeu, já recebeu. Por isso que alguns começaram a entrar com mandato de segurança, na chamada tese do direito adquirido. Eu costumo dizer que o que é inconstitucional não permite ter direito adquirido. Como é que você vai garantir aquilo que a constitucionalidade diz que está errado? E o mais preocupante é que quem entrou com os mandatos de segurança eram exatamente esses procuradores aposentados, que eram os que mais ganhavam. Um deles que entrou, aposentou-se estava com salário de 35 mil reais, um tal de Alvete, aposentou-se com 6 anos de trabalho na Assembleia e depois continuou trabalhando. E quando você diz que são 2 problemas, é que muitos deles, depois de se aposentarem, adquiriam laudos dizendo que estavam doentes, com doenças graves, e que davam a característica de invalidez permanente. À medida em que você tem o laudo configurado por uma junta médica que era da Assembleia, que responsavelmente dava esses laudos, de inválido permanentemente, ele deixava de pagar imposto de renda, que também é uma fraude fiscal. E nós tínhamos na Assembleia, como eu sou médico, a gente conhece as questões de estatística nessa área, 49% dos funcionários da Assembleia que são aposentados por invalidez permanente, enquanto que a iniciativa no serviço privado é 8% e a média no serviço público é 20%. Então são 2 coisas graves. Estão sendo refeitas todas as perícias. Quando alguns me dizem, mas deputado, vai dar em pizza? Não. O teto salarial já está estabelecido. Ponto 1. 2. Estão sendo refeitas todas as perícias do Estado que começaram pela Assembleia Legislativa. E eu já questionei o Estado e a junta pericial, porque são 8 peritos, são 2 pediatras, um médico de trabalho, 2 clínicos e mais um ortopedista. Não tem nenhum cardiologista, quando a maioria das aposentadorias são por doenças cardiológicas. Eu costumo dizer que a Assembleia de Santa Catarina teve a maior concentração de cardíaco grave por metro quadrado do país, né? Então são alguns dados que a gente tem levantados, e dia 5 de setembro serão apresentados todos os laudos. E eu, pessoalmente, dia 3 de setembro, estarei já avaliando todas essas perícias feitas. O manual de normas técnicas do Estado é um manual que eu fui me aprofundar, é um caderninho que diz muito pouca coisa em termos disso. Mas vou aguardar os pareceres e esperamos soluções depois e vamos voltar a discutir. Agora esse é o momento para se discutir, para se rever esse documento também, que não dá subsídio até mesmo para se ter um regramento mais assíduo na LESC? Eu, inclusive, conversei com o governador Raimundo Colombo, com o presidente Mendes. Primeiro, nós temos que ter uma junta médica de perícia única para todo o Estado, para todos os poderes. Assembleia, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e o Executivo. Não tem porque cada um tem uma junta. Até mesmo porque falta médico na junta do Estado. Como sobra médico lá na Assembleia, que fazem muito pouca coisa, não dá a média de uma consulta dia para 10 médicos, o que é uma vergonha, e não ganham mal. Eu estou colocando para o presidente, para a mesa, que nós devemos colocar os médicos da Assembleia à disposição da Junta de Perícia do Estado, até mesmo para ser fiscalizado pelo que fizeram. Bastante interessante, né, Paulo César? Esperamos também que a população, né, tenha esse conhecimento, tenha essas informações, tenha acesso a essas informações principalmente, até porque, querendo ou não, uma hora ou outra vai refletir também, e reflete no nosso bolso, né, porque... É o dinheiro público, exatamente. Né? Agora, deputado, quando a gente fala de uma denúncia como essa, ela, além de ser uma denúncia grave que parte de um parlamentar de uma região, podemos dizer, interiorana, que nós moramos no interior, que é do Alto Vale do Itajaí, parte do senhor, o senhor, em algum momento, se arrependeu de fazer essas denúncias? Hipótese alguma. Eu, por exemplo, teve no meu gabinete a semana retrasada 2 delegados, nós estamos levantando uma série de e-mails que não têm endereço, onde estão me colocando uma série de processos e coisas que não condiz com a realidade. Então, a Delegacia Virtual do Estado, estamos levantando o IP das máquinas que estão fazendo isso. Soltaram essa semana notas em Florianópolis, criança distribuindo na rodoviária, em ponto de ônibus, a meu respeito, como se eu estivesse denegrindo a imagem da Assembleia, me chamando de Marajá, e não assinaram, né? Eu costumo assinar o que eu faço. O que é importante? Eu não estou denegrindo a imagem da Assembleia.
Eu estou cumprindo com o meu papel parlamentar de não apenas fiscalizar o Executivo, mas também a Assembleia, naquilo que ninguém sabia, dando mais transparência. E estou apresentando um projeto de lei na Assembleia Legislativa de transparência efetiva, não apenas da Assembleia, mas também do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e do Executivo, para que se tenha um portal da transparência, e eu defendo, inclusive, que se tenha o nome dos funcionários de cada poder com seus respectivos salários, que se alguém passar do teto, a população vai saber. E se tiver fantasma, o pessoal também identifica, porque de vez em quando se denuncia fantasma, eu não conheço todos, mas é mais fácil a população fiscalizar dessa forma. Então, estou muito tranquilo e quero parabenizar a imprensa, porque se não fosse a imprensa, nós não teríamos tido esse avanço. Porque à medida em que a imprensa começou a divulgar essas ações e começou a mostrar efetivamente, foi fazendo com que o Poder Legislativo começasse a tomar conduta para a correção dessas distorções. Mas, deputado, o senhor ocupou hoje uma função importante na Assembleia de primeiro secretário, ou seja, é o homem do dinheiro. Tem acesso a essas informações privilegiadas ou qualquer outro deputado poderia ter feito essa denúncia? Na realidade, não é o homem do dinheiro. Eu trabalho na primeira secretaria ações de gestão. No mandato passado, eu fiz um pedido de informação à Assembleia perguntando se alguém ganhava mais do que deputado. E a informação que me veio foi que ninguém ganhava, eu tenho isso assinado. Agora, na primeira secretaria, todo mundo que as aposentadorias passa pela minha mão, eu tenho que assinar. E eu vi que veio uma solicitação de aposentadoria, onde o cara estava se aposentando com 27 mil reais de salário. Eu digo, tem equívoco. E aí é que eu fui me aprofundar. Tanto que tem vários deputados que estão lá há vários mandatos que não sabiam, não conheciam os aposentados, não conheciam os ex-deputados que estão aposentados com salários acima do teto, porque foram servidores públicos, o que também é uma aberração. E o meu papel de me aprofundar e ir atrás dessas ações é que me permitiu ter conhecimento, porque se eu tivesse só assinando também não teria buscado isso. Então a proatividade nos permite isso. E como eu sou um cara que busco aprender e conhecer para não estar assinando coisa em branco, quando eu vi cidade, eu vi que, tinham mentido para mim no mandato passado, quando eu fiz o embate sobre o pagamento das insalubridades. Mas, de qualquer maneira, a gente está muito tranquilo nessa ação e, mais uma vez reafirmando, se não fosse a imprensa divulgar e debater, com certeza nós teríamos tido muito mais dificuldade de mudar, porque a Procuradoria Jurídica da Assembleia já tinha produzido um parecer falando do direito adquirido e da regularidade dos pagamentos. Exatamente quem devia estar falando o que é correto constitucionalmente é quem estava produzindo esta aberração. Agora, deputado, é um problema que se instala na Alesc há quase 40 anos, ou seja, 4 décadas de problemas surgindo ali e se enraizando na Assembleia Legislativa Catarinense. Por que não houve essa denúncia antes? Falta de interesse político ou beneficiamento próprio? Logicamente que todos os presidentes que passaram pela Assembleia tinham conhecimento dos dados. Isso você tem acesso. Os que não quiseram porque não foram buscar. Logicamente que várias figuras internamente sabiam. Agora, cá entre nós, tem que ter postura arrojada. Não é fácil tomar uma posição dessa. Primeiro porque você expõe o legislativo, a figura pública dos deputados ou da classe política, em que a população tem um descrédito, muitas vezes pela postura, por série de denúncias de corrupção e uma série de ações. Então essa conduta expõe o poder e nós tivemos que expor. Segundo, que é uma posição de corporação. Vários dos ex-deputados aposentados estão em outros partidos. Eu até costumei dizer assim, a senadora Ideli, que foi deputada estadual e professora, podia ter se aposentado pela Assembleia e não requisitou. Ela ainda pode requisitar hoje se quiser, mas não requisitou, assim como teve outros que passaram. Então, você assumir isso publicamente e fazer esse embate, que aí é um embate com a corporação dos funcionários, o sindicato da categoria dos funcionários emitiram nota contra mim, por exemplo, em jornais de circulação do Estado, mas é um debate que você tem que fazer, e aí você tem que levar até o final. Então, logicamente que, para não se incomodar, provavelmente muitos dos que passaram lá, acabaram tomando posição. O pessoal me cobrou muito, por exemplo, o fato de eu não ter percorrido o Alto Vale durante o recesso, que o deputado Aldo percorreu. Eu fiquei o recesso inteiro em Florianópolis acompanhando o encaminhamento das perícias médicas. Porque eu não posso parar nessa caminhada. A hora que findar, ok. Aí eu continuo transitando e visitando os municípios que não visitei.
Deputado, o senhor falou da questão de um projeto que o senhor apresenta de transparência. Essa semana o senhor teve um probleminha com a questão de transparência, interpretar uma fala sua de uma forma errônea? No portal da transparência, fala lá sobre as diárias que os deputados tiram. Todos os deputados. Então, aqui no Alto Vale, digamos, eu fui o que menos teve diárias na Assembleia quando você executa. E lá tem, você visitou a região. Pega aqui a região, tem a região do Alto Vale, mas tem tem Leoberto Leal, que a gente considera região, Alfredo Wagner, né? E tantos outros. Eu tenho o exemplo do deputado lá do Oeste. Sexta-feira passada tivemos uma audiência sobre os hospitais de Tuporango, Nadal, que no jornal destaca como campeão de diárias. Produziu uma audiência sobre os pequenos hospitais de Tuporanga, e nós estávamos lá. Eu não tirei diária para ir lá, mas ele tirou e com justificativo. Então, quando você coloca isso, o que eu disse? Não é o fato de você colocar no portal que vai dizer se o cara trabalhou ou não. Porque todos os deputados são figuras adultas e eu assumo aquilo que faço. E aí deram a entender que eu era contra colocar no portal, tanto que saiu hoje de novo no Diário Catarinense que eu estava revendo a minha posição. Não, todo o meu roteiro de trabalho, toda segunda-feira ou terça, o Veríssimo, que é um motorista de carreira da Assembleia, é o meu motorista, ele mesmo faz colocando os postos de gasolina que eu abasteço, as cidades onde eu baixei. Então o que está sendo pedido eu já faço. Agora que eu coloquei em que à medida em que a imprensa coloca apenas a questão de quanto o deputado gastou lá em diária, onde citou, por exemplo, a figura do Aldo, a nossa companheira lá de Chapecó, a Carminati, porque ela pega o avião de Florianópolis e para em Chapecó, e a região do Oeste tem mais de 60 municípios, deram a entender que eu era contra a transparência. Aí ontem me entrevistaram, não, eu não sou contra, porque, queira ou não, eu já faço isso. Tem vários deputados que não, que só diz que faz na região. Mas o meu está lá, a cidade que eu fui, o posto de gás que eu abasteci, onde eu almocei, eu jantei, o hotel onde eu fiquei. Então, essas colocações são ali, assim, ó. O que eu disse? Se tem alguma figura na Assembleia que teve uma ação moralizadora e um embate difícil de ser feito, que já produziu 4 milhões e 700 de economia por ano para a Assembleia, esse deputado sou eu. Ou seja, nesse questionamento também é uma preocupação de que se existe um pré-agendamento, não corre o risco do deputado não estar presente naquele município e daí a comunidade cobrar como ele estivesse presente. Outro exemplo que eu citei que saiu no diário hoje, quando a jornalista me entrevistou de novo, né? Eu digo, olha, esse final de semana que passou, eu fui a São Cristóvão, fui a Santa Cecília, fui a Fraiburgo, Monte Carlos e era para ter passado na volta em Brunópolis. Não consegui passar em Brunópolis, terminei em Monte Carlos 10 horas da noite. Mas quando eu saí, estava no meu site, meu roteiro, isso. Mas não passei. No entanto, daqui a pouco, estava Brunópolis e não foi. Então, o trabalho, cada um sabe o que faz e tem que ser responsável por isso. E os roteiros, para mim, é tranquilo. Agora, voltando aos supersalários, ainda é uma preocupação da sociedade, tem que ser uma preocupação do eleitor em fiscalizar também junto com os deputados? Tem que fiscalizar, porque eu digo assim, a maior penalidade que um parlamentar pode ter, um político, é não ser reeleito. E eu costumo dizer que a cara do legislativo, do executivo, ou de quem representa publicamente, é a face de quem vota. Então, se lá tem figuras que politicamente não correspondem com aquilo que a população almeja, chega na eleição tem que trocar, é a única forma de penalizar, né? Então, o importante é que, independente de nunca terem mexido nisso, eu não responsabilizo ninguém. Cada um sabe o que faz no parlamento e quais as suas ações. Uns querem se incomodar menos, outros mais. Queira ou não, essa é uma luta que ela dá muito incômodo, muito trabalho, foi muito tenso durante aproximadamente uns 3 meses de Assembleia, nesse período, mas que alguém tinha que fazer. Não importa se ficaram 38 anos, o passado, que se for botar 4 milhões e pouco por ano, deu que já deu de dinheiro nisso que estava para fazer casa, atendimento em saúde, equipamentos médicos. Mas daqui para frente vamos corrigir. E principalmente fazer o quê? Dar para a sociedade catarinense a visão de que o parlamento catarinense toma posições claras de mudanças quando as coisas são detectadas e colocadas em pauta. Aqui a gente quer agradecer a participação do deputado estadual Jailson Lima da Silva pela participação no Repórter da Comunidade.
Eu que agradeço vocês, quero aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né? Sabendo da responsabilidade que cada um tem com suas famílias. Que Deus abençoe e agradeço a todos aqueles que têm tido a compreensão comigo de muitas vezes por não ter tido o tempo suficiente de estar passando em todas as cidades, como eu pessoalmente gostaria, fiz no mandato passado. Mas tenho a convicção absoluta de que vou honrar e continuar honrando cada voto recebido nas últimas eleições com muita tranquilidade, porque sei da responsabilidade que tenho enquanto um homem público. E parabéns a vocês pelo programa, pela audiência e por estarem interagindo sempre, como também aqui nesse programa, a cara da comunidade. Tá certo, obrigado, deputado, mais uma vez. E, Célio, esperamos que no começo do mês que vem a gente possa também dar uma boa notícia para os moradores do Alto Vale, Planalto e também para o Médio Vale do Itajaí, que acompanham o Repórter Comunidade diariamente.